Quarto Vermelho, The Red Room, de H.G. Wells. Posso assegurar-lhe, disse eu, que será necessário um fantasma muito tangível para me assustar. E ergui-me diante da lareira, com meu copo na mão. É sua escolha, disse o homem de braço atrofiado, e olhou para mim de soslaio. Vivi dos 28 anos, disse eu, e nenhum fantasma vi até agora. A velha mulher continuou olhando fixamente para o fogo, os olhos pálidos abertos. Pois bem, interrompeu ela, e 28 anos viveste, e nunca viste nada parecido com esta casa, eu suponho. Há muitas coisas para se ver, quando ainda se tem apenas 28 anos. Balançou lentamente a cabeça de um lado para o outro. Muitas coisas para ver e lamentar. Suspeitei que aqueles velhos tentavam intensificar os terrores espirituais da casa com sua insistência monótona. Deixei o copo vazio sobre a mesa, olhei ao redor da sala e me vi refletido, encurtado e alargado a um vigor impossível, no espelho antigo ao fundo. Bem, disse, se eu vir algo esta noite, serei mais sábio, pois venho com a mente aberta. É sua escolha, repetiu o homem de braço atrofiado. Ouvi um leve som de bastão e um passo arrastado sobre as lajes no corredor externo. A porta rangeu ao girar nos batentes, e entrou um segundo velho, mais curvado, mais enrugado e mais idoso que o primeiro. Apoiado em uma muleta, os olhos cobertos por um tapa-olho, e o lábio inferior pálido e rosado pendia sobre dentes amarelos podres. Dirigiu-se a uma poltrona no lado oposto da mesa, sentou-se com dificuldade e começou a tossir. O homem do braço atrofiado lançou-lhe um olhar de evidente desagrado. A velha ignorou a chegada, mantendo os olhos firmes no fogo. É sua escolha, disse o homem de braço atrofiado quando a tosse finalmente cessou. É minha escolha, respondi. O homem do tapa-olho tomou consciência da minha presença pela primeira vez e inclinou a cabeça por um instante, e de lado, para me ver. Vislumbrei seus olhos, pequenos, brilhantes e inflamados. Logo ergueu-se outra vez em tosse e cuspe. Por que você não bebe? Disse o homem de braço atrofiado, empurrando a cerveja para ele. O homem do tapa-olho serviu um copo trêmulo que espalhou bastante líquido sobre a mesa. Uma sombra monstruosa dele se projetou na parede, zombando de suas ações. Confesso que mal esperava aqueles guardiões grotescos. Há, para mim, algo inumano na senilidade, algo agachado e atávico. As qualidades humanas parecem desaparecer lentamente dos velhos. Eles me deixavam desconfortável com seus silêncios cadavéricos, postura curvada e evidente inimizade entre si e comigo. Talvez estivesse predisposto para impressões desconfortáveis naquele dia. Resolvi afastar-me dos vãos presságios de coisas más que pairavam acima. Se, disse eu, vocês me levarem ao quarto assombrado de vocês, confortarei ali minha vigília. O velho com tosse ergueu a cabeça abruptamente, disparando de seus olhos inflados um olhar de aviso, mas ninguém me respondeu. Esperei um minuto, olhando de um para outro. A velha ficou com o olhar vazio, fixo no fogo. Se, disse eu, mais alto, se me mostrarem esse quarto, pouparei vocês da tarefa de me entreter. Há uma vela sobre a laje fora da porta, disse o homem de braço atrofiado, olhando para meus pés. Mas se você for ao quarto vermelho esta noite de todas as noites, sussurrou a velha mulher, você irá sozinho. Muito bem, respondi secamente. Mas me diga para onde vou. Siga pelo corredor um pouco, disse ele,
acenando com a cabeça para a porta, até encontrar uma escadaria em espiral. No segundo patamar há uma porta coberta de uma baeta verde. Passe por ela, siga o corredor longo até o fim, e o quarto vermelho estará à sua esquerda, subindo os degraus. Entendi corretamente? Perguntei, repetindo as direções. Corrigiu-me apenas num detalhe. E você vai mesmo? Perguntou o homem do tapa-olho, me encarando pela terceira vez com a estranha inclinação do rosto. Esta noite de todas as noites, sussurrou a velha. É por isto que vim, disse eu, aproximando-me da porta. O homem do tapa-olho levantou-se, cambaleando ao redor da mesa para ficar mais próximo dos outros e do fogo. Ao chegar à porta, olhei para trás e vi os três alinhados, escuros contra o fogo, observando-me com expressão intensa nos rostos antigos. Boa noite, disse eu, abrindo a porta. É sua escolha, disse o homem de braço atrofiado. Deixei a porta bem aberta até que a vela acendesse por completo. Então, os tranquei dentro e caminhei por um corredor frio e ecoante. Confesso que a estranheza daqueles guardiões e o mobiliário antiquado da sala da governanta me afetaram curiosamente, apesar da tentativa de manter-me racional. Pareciam pertencer a outra era. Quando o espiritual ainda era temido, o bom senso era raro, e bruxas e presságios eram críveis. A própria existência deles me parecia espectral. Suas vestes e móveis eram fantasmas, pensamentos de homens já mortos que ainda assombram hoje. E o corredor por onde caminhava, longo e sombrio, com um véu úmido brilhando na parede, era tão rígido e morto quanto uma estátua antiga. Mas com esforço tentei afastar esses pensamentos. O túnel subterrâneo era úmido e empoeirado, a vela tremulava e fazia as sombras se encolherem e tremerem. Os ecos ressoavam pela escada e uma sombra me seguiu. Outra fugiu escada acima. Parei num patamar amplo, ouvindo um farfalhar que me pareceu rastejar atrás de mim. Satisfeito com o silêncio absoluto, abri a porta coberta com baixe e fiquei no corredor silencioso. O efeito me surpreendeu. A luz da lua emanava pela grande janela da escadaria principal, destacando tudo em sombras negras e prata. Tudo parecia no lugar. A casa poderia ter sido abandonada ontem, em vez de meses atrás. Havia velas nos castiçais e a poeira, distribuída uniformemente, era invisível à luz da lua. Estava prestes a avançar e parei abruptamente. Um grupo de bronze estava num canto. Sua sombra sobre o painel branco parecia uma figura agachada pronta para me atacar. Fiquei parado por meio minuto. Então, coloquei a mão no bolso contendo meu revólver e avancei, apenas para descobrir uma estátua de Ganimedes e águia brilhando ao luar. O incidente trouxe de volta minha coragem por um momento. Um chinês de porcelana, numa mesa bufada, cuja cabeça balançava quando passei, quase não me assustou. A porta do quarto vermelho e os degraus até ela ficavam num canto sombrio. Eu balancei minha vela de um lado para o outro, para ver claramente o recanto antes de abrir a porta. Pensei que ali encontraria o meu predecessor, e essa lembrança me causou um choque súbito. Olhei por sobre o ombro para a estátua negra à luz da lua e abri a porta do quarto vermelho, apressadamente, com o rosto meio virado para o silêncio pálido do corredor. Entrei, fechei a porta e tranquei-a com a chave interna. Fiquei parado com a vela erguida, observando o vasto quarto vermelho do castelo de Lorraine. Era ali que o jovem duque morrera, ou melhor, começara a morrer, pois abrira a porta e caíra a escada abaixo. Esse foi o fim de sua vigília e de sua tentativa de dominar a tradição sobrenatural do lugar. Nunca vi a apoplexia servir superstição com tanta adequação.
histórias ainda mais antigas se ligavam ao quarto. A de uma esposa tímida e o trágico fim que veio da piada de seu marido para assustá-la. E olhando em volta daquele quarto enorme, com janelas em baías negras, recantos e alcovas, cortinas marrons avermelhadas empoeiradas e móveis gigantes e escuros, compreendi o porquê das lendas brotarem nos cantos negros e germinantes. A chama da vela era uma pequena língua de luz na vastidão da câmara. Seu raio falhava em alcançar o outro extremo, deixando um oceano de mistério vermelho escuro, sombras vigilantes além de sua ilha de luz. O silêncio dominava tudo. Confesso que algo impalpável daquele quarto antigo me perturbou. Tentei suprimir a sensação. Resolvi examiná-lo de forma sistemática para não deixar que a imaginação preenchesse o vazio antes de mim. Após verificar a tranca, caminhei ao redor do quarto, olhando cada móvel, levantando as saias da cama e abrindo suas cortinas. Em um ponto, o eco dos meus passos era tão evidente que aumentava o silêncio ao invés de quebrá-lo. Levantei os estores e examinei os fechos das janelas. Atraído pela queda de uma partícula de pó, inclinei-me e olhei o interior negro da chaminé. Então, tentando manter a atitude científica, bati no painel de carvalho procurando abertura secreta, porém desisti antes de chegar à alcova. Vi meu rosto num espelho branco. Havia 2 grandes espelhos no quarto, cada um com pares de castiçais, e na lareira também havia velas em suportes de porcelana. Acendi todas, uma por uma. A lareira já tinha lenha, algo inesperado da governanta, e acendia para reduzir minha tendência a tremer. Quando estava bem acesa, fiquei com as costas voltadas para ela, contemplando novamente a sala. Arrastei uma poltrona coberta de chintz e uma mesa para formar espécie de barreira diante de mim. Sobre isso, coloquei meu revólver à mão. O exame preciso me deu certo conforto, mas ainda achava que a escuridão distante e o silêncio absoluto eram demais para a imaginação. O crepitar do fogo não era conforto. A sombra, na alcova, começou a exibir uma qualidade indefinível de presença, uma sugestão de algo vivo que se esconde silenciosamente. Para me tranquilizar, caminhei até lá com uma vela e constatei que não havia nada tangível. Deixei a vela no chão da alcova. Por esse tempo já estava em grande tensão nervosa, embora minha razão dissesse que não havia causa suficiente. Minha mente, no entanto, estava perfeitamente clara. Afirmei, sem reservas, que nada sobrenatural poderia acontecer. Para passar o tempo, comecei a compor versos inspirados em Ingoldsby, sobre a lenda original do lugar. Rezei alguns em voz alta, mas os ecos não eram agradáveis. Pela mesma razão, abandonei também a discussão comigo mesmo sobre a impossibilidade de fantasmas. Minha mente voltou aos 3 velhos distorcidos lá embaixo e tentei me concentrar nesse tema. Os tons sombrios de vermelho e cinza do quarto me incomodavam. Mesmo com 7 velas, o lugar estava apenas tênue. A luz na alcova tremia por causa de um rascante de ar e o fogo oscilava, mantendo sombras e penumbras em constante movimento silencioso e nervoso. Buscando remédio, lembrei das velas que vira no corredor. Peguei uma e saí da sala com a porta aberta. Voltei com cerca de 10. Coloquei-as em porcelanas espalhadas pela sala. Acendi-as onde as sombras eram mais densas, algumas no chão, outras nos recessos da janela, organizando-as até que milhas da sala tivessem luz direta de ao menos uma vela. Pensei que, quando o fantasma surgisse, eu poderia avisá-lo para não tropeçar. A sala agora estava intensamente iluminada. Havia algo reconfortante nessas pequenas chamas silenciosas,
e apagá-las me deu ocupação e ajudou a sentir a passagem do tempo. Mesmo assim, a expectativa solene da vigília pesava fortemente. Observei o ponteiro dos minutos do meu relógio avançando lentamente em direção à meia-noite. Então, algo aconteceu na alcova. Não vi a vela apagar. Simplesmente me virei e vi que a escuridão estava ali. Como poderia acontecer ao notar um estranho inesperado? A sombra preta voltou ao seu lugar. Por Júpiter, disse em voz alta, recuperando-me da surpresa. Vento forte esse. Peguei o fósforo e me aproximei da esquina para reacender a chama. Meu primeiro fósforo falhou. No segundo, consegui. Algo piscou na parede em minha frente. Virei a cabeça involuntariamente e vi que 2 velas na mesinha perto da lareira estavam apagadas. Levantei-me imediatamente. Estranho, disse. Será que fiz isso num descuido? Reacendi uma vela e então a vela na direita de um dos espelhos piscou e se apagou, seguida de sua companheira quase imediatamente. As chamas sumiram como se o pavio tivesse sido pinçado entre dedos, sem brilho ou fumaça, apenas apagado. Enquanto eu observava, a vela ao pé da cama apagou e as sombras deram um passo em minha direção. Isso não vai adiantar, exclamei. Primeiro uma vela no topo da lareira se apagou, depois outra. O que está acontecendo? Perguntei com um tom agudo e estranho. Nesse momento, a vela no canto do armário apagou, e a que havia reacendido na alcova foi a seguinte. Calma! Disse. Essas velas são necessárias, disse meio histérico, tentando riscar fósforos. Minhas mãos tremiam e 2 fósforos falharam. Quando finalmente a lareira surgiu da escuridão, 2 velas no fim da sala se apagaram ao mesmo tempo. Acendi outras, mas logo, num ataque silencioso, 4 luzes ao mesmo tempo em cantos diferentes se apagaram. Risquei outro fósforo com pressa e fiquei hesitando onde acender. Enquanto hesitava, uma mão invisível pareceu apagar 2 velas na mesa. Com um grito de terror, corri para a alcova, depois para o canto e então para a janela, reacendendo 3 enquanto 2 mais se apagavam junto à lareira. Percebendo melhor opção, deixei cair fósforo sobre o baú de ferro no canto e segurei o candeeiro de quarto. Isso me poupou de riscar fósforos, mas mesmo assim, o processo contínuo de apagamento seguiu, e as sombras que temia e confrontava retornaram, rastejando em minha volta, ora de um lado, ora do outro. Eu estava quase em frenesi. O horror da escuridão iminente me consumia, e minha serenidade me abandonou. Saltei, ofegante, de vela em vela na luta vã contra aquela escuridão implacável. Machuquei a coxa contra a mesa, derrubei uma cadeira, tropecei, caí e arrastei o pano da mesa no tombo. A vela rolou e peguei outra enquanto me levantava. De repente, ela foi apagada ao sacudir o braço e imediatamente as 2 restantes se apagaram. Mas ainda havia luz no quarto, um brilho vermelho que descia pelo teto e afastava temporariamente as sombras de mim. O fogo. Claro que eu ainda podia colocar a vela entre as grades e reacendê-la. Dirigi-me ao fogo, ainda ardendo entre os carvões incandescentes e reflexos avermelhados nos móveis. Dei 2 passos e então as chamas diminuíram e desapareceram. O brilho sumiu. Os reflexos se fundiram e se foram. Ao inserir a vela entre as grades, a escuridão me envolveu como o fechar de um olho. Abraçou-me sufocando, selou minha visão e esmagou os últimos vestígios de compostura da minha mente. Não foi apenas escuridão tangível, mas terror intolerável. A vela caiu das minhas mãos. Lancei os braços em um esforço inútil para afastar aquela massa preta e pesada e ergui minha voz ao máximo. Gritei. 1, 2, 3 vezes. Então acho que me levantei. De repente, me lembrei do corredor iluminado
pela lua. E com a cabeça baixa e os braços cobrindo meu rosto, corri em direção à porta. Mas esqueci a posição exata da entrada e bati fortemente na quina da cama. Cambaleei, virei-me e ou bati, ou fui atingido por outro móvel grande. Tenho uma vaga lembrança de bater-me de um lado para outro no escuro, de um golpe forte na testa, de uma sensação horrível de queda que durou uma eternidade, de meu último esforço desesperado para manter-me ereto, e então não me lembro de mais nada. Abri os olhos com o dia. Minha cabeça estava grossamente enfaixada e o homem de braço atrofiado observava meu rosto. Olhei ao redor tentando lembrar o que havia acontecido e por um instante não me lembrava. Rolei os olhos para o canto e vi a velha, já não abstraída, já não terrível, vertendo algumas gotas de remédio de um pequeno frasco azul num copo. "Onde estou?" disse. "Parece que lembro de você, e ainda assim não me lembro quem vocês são." Então me contaram, e ouvi sobre o quarto assombrado como quem ouve um conto. "Nós o encontramos ao amanhecer", disse ele, "e havia sangue em sua testa e nos lábios. Sempre me admirei por tê-los desprezado. À luz do dia, os três pareciam velhos comuns o suficiente." O homem do tapa-olho inclinava a cabeça como alguém que dorme. Foi muito lentamente que recuperei a memória da experiência. "Você acredita agora", disse o homem de braço atrofiado, "que o quarto é assombrado?" Falava não como quem recebe um intruso, mas como quem consola um amigo. "Sim", disse eu, "o quarto é assombrado." "E você o viu? Nós que passamos a vida aqui nunca o vimos, porque nunca o usamos. Diga-nos, será que era realmente o antigo conde que..." "Não", disse eu. "Não era." "Eu disse a você", disse a velha com o copo na mão. "Foi a pobre jovem condessa que se assustou." "Não foi", eu disse. "Não há fantasma de conde nem de condessa naquele quarto. Não há nenhum fantasma lá. Mas há algo pior. Muito pior. Algo impalpável." "Pois bem?", perguntaram. "O pior de todas as coisas que assombram o homem mortal", disse eu. "E isso, em toda a sua nudez, é o medo. Medo que não suporta luz nem som, que não se submete à razão, que surge, escurece e domina. Ele me perseguiu pelo corredor, enfrentou-me no quarto." Parei abruptamente. Houve um silêncio. Minha mão foi até a bandagem. As velas se apagaram uma após a outra, e eu fugi. Então o homem do tapa-olho ergueu o rosto e falou. "É isso", disse ele. Sabia que era isso. Um poder de trevas, lançar tal maldição sobre uma casa. Ele rasteja sempre ali. Você o sente mesmo de dia, mesmo em manhã de verão clara, nas tapeçarias, nas cortinas, mantendo-se atrás de você, qualquer que seja a direção que olhar. No crepúsculo, ele percorre o corredor e segue você, de tal forma que ousa voltar-se. É como você disse, medo em pessoa está naquele quarto. Medo negro. E lá estará, enquanto essa casa de pecado perdurar.